Fala, meus amigos, daquele jeitão? Olha, hoje é dia da gente falar de um desenho que todo mundo gosta, Galaxy Rangers. Um dos desenhos mais injustiçados de todos os tempos, mas também um dos mais bem produzidos, com enredos e uma animação pra ninguém botar defeito. Será que esse desenho fez sucesso ou não? Porque a franquia sumiu do mapa sem deixar vestígios. Galaxy Rangers, tanto o desenho quanto os brinquedos, só fez a cabeça dos brasileiros ou no país de origem todo mundo também queria ser um verdadeiro Ranger das Galáxias? Bom, se você quer relembrar e também conhecer a história por trás dos bastidores de Galaxy Rangers, uma das franquias mais legais dos anos 80, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Tele, Fábio, tu tá atrasado pra escola! E eu aposto que praticamente qualquer criança dos anos 80 e dos anos 90 se lembra do desenho dos Galaxy Rangers, quando ele passava na Globo, ou se lembra dos brinquedos caprichadíssimos que foram lançados pela Glaslit, sem falar de um monte de outros merchans que foram lançados por aqui, diz aí. Foi convocada uma equipe de raros indivíduos para proteger-nos dos nossos aliados. Corajosos pioneiros, comprometidos com altos ideais de justiça e dedicados a preservar a lei e a ordem através da nova fronteira. Eis as aventuras dos Cavaleiros da Galáxia. Bom, obviamente quem se lembra da história dos Rangers espaciais tem certeza absoluta que Galaxy Rangers foi um grande sucesso. Olha, não foi bem assim, mas vamos fazer o seguinte, vamos por partes para a gente entender o que aconteceu. E The Adventures of the Galaxy Rangers foi lançado lá nos Estados Unidos em setembro de 1986, e o desenho foi uma criação do Robert Mandel, que era um escritor e produtor que vinha de produções cinematográficas e usou essa experiência para criar essa equipe de elite, uma equipe do Bureau para Assuntos Extraterrestres e que protegia as pessoas do bem na fronteira final da galáxia, enfrentando os bandidos do dia no melhor estilo bang bang italiano com temperinho de Star Wars. É, mistura melhor impossível, diz aí. E foi assim que ao longo de 65 episódios, a criançada pôde conferir as aventuras e torcer nos duelos do valente Capitão Zachary Fox, que além de liderar os Galaxy Rangers em campo, ainda carregava uma certa carga dramática, envolvia a esposa e também o temível Império da Coroa, liderado pela Rainha da Coroa. Sua fraqueza é minha força. Enquanto eu tiver isto, eu verei através de seus olhos e saberei onde você está e terei vocês. E quem comandava os Rangers diretamente da Montanha Beta era o honrado e bigodudo Comandante Walsh, um velho Ranger da Terra. E para ajudar o valente Ranger do braço cibernético nas missões contra piratas espaciais e toda a pior espécie de bandidos alienígenas, tínhamos o gênio da informática, Walter Hatford, mais conhecido como Doc, com seu bigodinho no melhor estilo Ed Murphy. Dr. Hartford. Eu estou pronto, Sr. Walsh. Seu implante fará de você um mago do computador, invocando fantásticos programas de computação. E a equipe ainda contava com a presença da gatíssima Nico, uma arqueóloga que se uniu ao time de heróis para proteger novas culturas no ano de 2086. A Nico era paranormal no estilo Jean Grey e ainda se utilizava de um implante para melhorar as habilidades psíquicas e, se não bastasse isso tudo, ainda era especialista em diversos tipos de artes marciais. Nico, seu implante fortalecerá seus dons psíquicos. A raça humana enfrenta graves perigos vindos além das estrelas. Por último, mas não menos importante, já que ao se lembrar de Galaxy Rangers, vem na cabeça de todo mundo um sujeito no melhor estilo Clint Eastwood do futuro. E é claro que a gente está falando do Shane Guzman, mais conhecido como Goose, um camarada que foi criado a partir de um experimento genético do governo da Terra para soldados aprimorados e depois de uma bola fora dos cientistas, acabou sendo o único a sair sem efeitos colaterais do que deveria ser um batalhão de supers. Para não ser congelado igual uma cobaia qualquer, o Goose aceita se juntar aos Galaxy Rangers e de quebra ainda caçar os super soldados que escaparam e que trazem um grande risco por terem ficado agressivos e mentalmente instáveis. E o Goose, exemplo dos outros Rangers, também tem uns implantes cibernéticos que transformam ele numa mistura de Wolverine com um camaleão. Shane Guzman,
Seu implante acionará avançadas biodefesas que o tornarão quase invencível. Apostos para entrar em ação. Chegou a nossa vez! Não bastasse isso, os heróis ainda tinham como montarias poderosos cavalos robôs com inteligência artificial chamados Cybersteeds. O Goose montava o poderoso Triton. O Voyager e a Mel tinham forte ligação tanto com a Nico quanto o Doc, que revezavam os cavalos. E Brutus era o cavalo do líder Zack. E vou dizer pra vocês, Galaxy Rangers era um desenho e ainda é um desenho tão incrível que além de ter excelentes roteiros, tem uma animação fluida demais que parece muito anime. A animação é essa que ficou a cargo da produtora Gaylord Entertainment e da Tokyo Move Shinsha, um estúdio japonês mais conhecido como TMS, com uma grande experiência em animações de ponta que ainda por cima foi pioneira com o uso de computação gráfica nesse desenho. Se não bastasse isso, a gente ainda tem aqui uma das aberturas mais incríveis de todos os tempos, que está regada na música No Guts, No Glory, que é praticamente um clássico dos desenhos animados. E para fechar a fórmula de sucesso, grandes heróis tinham que ter grandes vilões e além da própria Rainha da Coroa e o seu império cheio de naves, máquinas de destruição e todo tipo de pior espécie de bandidos, os heróis ainda tinham que se preocupar com os super soldados foragidos que vira e mexe apareciam para dar trabalho principalmente pro Goose. E além disso tudo, os heróis ainda vira e mexe tinham que se enfiar com piratas espaciais estilo Captain Kidd, um cara que incomodava demais. Ele era um camarada que dava muito trabalho, mas uma vez ou outra também dava alguma dica para os Rangers detonarem o Império, tendo, obviamente, os seus próprios interesses nisso tudo. O vilão Lazarus Slade também era um cara que incomodava, ele era um cientista maluco cheio de implantes. Tinha o Nimrod, que era um tipo de Lion com cabelo rosa misturado com o vilão arcade dos X-Men. Parece maluco, mas era assim mesmo. Olha, por aí vai. Tinha vilão que não acabava mais. Olha, mas pra mim, como eu já falei lá num vídeo bem antigo que conta a história dos Galaxy Rangers, o vilão mais assustador, o vilão que mais metia medo na galera no desenho era o Espantalho, pelo menos pra mim. Afinal de contas, ele era uma monstruosidade alienígena que parece ter saído diretamente de um filme de terror dos anos 80, coisa que, aliás, ele sempre fazia quando aparecia, transformando o episódio do dia praticamente em uma história de terror e sempre dando muito trabalho, principalmente pro Goose, que foi um dos responsáveis por tocar fogo no bicho na primeira aparição, no melhor estilo final de filme de serial killers. Você vai ter que me enfrentar, Espantalho. Espantalho? Haha, me agrada. Vou adotar esse nome para minha nova vida. Pois é, com isso tudo aí não tem como Galaxy Rangers não ter sido um sucesso nos Estados Unidos, não é verdade? Olha, antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero saber se vocês estão gostando desse vídeo. E se tiverem, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar, porque essa história tá legal demais e agora começa a ficar ainda mais interessante. Bom, quando Galaxy Rangers foi produzido pela Gaylord, nenhuma rede de canais grandes como a ABC ou a CBS bancou o projeto. Então, o show foi oferecido em sistema de syndication, com vários canais locais exibindo os 65 episódios em todo o território dos Estados Unidos. Into worlds of unknown dangers ride the Galaxy Rangers. Ride with them. Adventures of the Galaxy Rangers, Monday through Friday mornings at 8:30 on TV14. E como era um desenho com a temporada longa, Galaxy Rangers foi exibido de segunda a sexta entre setembro e dezembro de 1986. Olha, talvez o maior problema de Galaxy Rangers é que o desenho estava à frente do seu tempo. E eu vou dizer, num tempo, como lá nos anos 80, onde os desenhos já estavam quebrando diversos paradigmas. Só que talvez Galaxy Rangers tenha tido roteiros complexos demais para a criançada da época. E aí, com isso, a maioria esmagadora dos canais locais ou estaduais começaram a reportar baixíssimos índices de audiência e, fora isso,
Mesmo sendo lá, né, não tão repudiado quanto um desenho do Rambo da vida, Galaxy Rangers também enfrentou certa resistência das associações de pais conservadores, mas nada demais, segundo alguns comentam. Olha, a Gaylord Entertainment até estava interessada em fazer uma segunda temporada, já estava fazendo planos para isso, só estava esperando para ver quantos canais topariam fazer uma reexibição do desenho já a partir de 1987. Só que aí foi desanimador o resultado. Só para vocês terem uma ideia, segundo o site RadarDiscussions.com, em setembro de 1986, absurdos 72 canais exibiram o desenho na sua programação. E entre 1987 e 1988, só 30% desses canais investiram em rerun, como são chamadas as reprises por lá. Para piorar, talvez o maior problema de Galaxy Rangers é porque todo desenho que se prezava lá nos Estados Unidos dos anos 80 e dos anos 90, para se manter no ar, tinha que ter uma linha de brinquedos muito forte vendendo junto. Já que toda criança estava acostumada a ver o seu desenho preferido enquanto brincava com os bonequinhos correspondentes. E o responsável pelos brinquedos de Galaxy Rangers foi a Galoob, que já vinha passando por problemas sérios, sendo esmagada no mercado norte-americano por gigantes como a Mattel, a Kenner e a Hasbro. Então, a Galoob resolveu investir pesado na linha Micro Machines naquele ano de 1986, e apesar de desenvolver toda uma linha luxuosa para os Galaxy Rangers, sabe-se lá por quê, resolveu que só ia colocar os brinquedos no mercado quando o programa ganhasse reexibições. Foi nessas que a franquia entrou num tipo de canibalização do mercado e fracassou. Aí a Galoob, que era uma das maiores culpadas pelo fracasso de Galaxy Rangers, não lançou os brinquedos no mercado norte-americano e esperou ele ser lançado em outros países para ver como seria o resultado, para daí sim vender o brinquedo lá fora. Olha, tá certo que empresas menores acabaram se aproveitando da lacuna de lançamentos e colocaram no mercado norte-americano diversos brinquedos genéricos com a marca Galaxy Rangers, mas isso nem de longe motivou uma segunda chance para os Rangers espaciais. E o desenho estreou já em 1987 em diversos países, por exemplo, na Europa, estreou na Inglaterra, na França, na Itália e na Espanha, e estreou também na Austrália, no Japão e, claro, aqui no Brasil. E por falar no Brasil, Galaxy Rangers estreou por aqui em 29 de junho de 1987, nas manhãs do Show da Xuxa, e teve a sorte de estar entre as maiores levas de desenhos incríveis já exibidos no Brasil. Desta segunda, o Show da Xuxa fica ainda mais animado com novos desenhos. Os Centurions, a Floresta Mágica dos Ewoks, Galaxy Rangers, Rambo, o incrível campeão da liberdade, Galtar, o poder de um novo super-herói, e ainda Biscuits, He-Man, She-Ra, Snorkels e a volta da Caverna do Dragão. E aí, como toda criança que podia naquela época assistir o programa do Show da Xuxa do começo ao fim sem trocar de canal, obviamente, Galaxy Rangers pegou o auge do programa e também foi um sucesso. Aliás, um desenho que já era incrível teve uma dublagem brasileira pela Herbert Richards que potencializou tudo ainda mais. Olha, tá certo que nos Estados Unidos o dublador do Capitão Zack foi o grande e saudoso Jerry Orbach, mas aqui no Brasil, a voz do personagem foi o também grande Júlio César Barreiros. O Doc Hartford foi dublado pelo Luiz Ferrer Mota, outro gigante da dublagem, e a Nico ganhou voz com a dubladora Carmen Sheila. Os aliens do bem, Waldo Zeptic e Zoso, responsáveis por fornecer a tecnologia para os humanos atingirem os confins do espaço, foram dublados respectivamente pelos gênios Darcy Pedrosa, que é o cara, e o nosso grande Garcia Júnior. Olha, e isso só para citar alguns, já que o desenho teve ainda a presença de grandes vozes, como por exemplo o nosso querido Niso Neto e o nosso saudoso e amado Orlando Drummond. Já o Goose, o mais radical de todos os Rangers, foi dublado pelo sempre excelente e marcante Lauro Fabiano. Estamos procurando o Capitão Kidd. Sabe dele? Talvez sim, talvez não. Desprezo, cavaleiros. Ei, colega, não estou falando com você, por isso bico calado. Aliás, o mestre Lauro Fabiano, que é um querido, fez questão de deixar um recadinho para todos que gostam de Galaxy Rangers e acompanham o Coleção em Ação Show. Oi, minha gente. Uma boa tarde para vocês. Meu nome é Lauro Fabiano e eu participei de um seriado
que vocês todos devem ter assistido, né? Aqueles mais antigos, Galaxy Rangers. Eu fazia o Buzzy, aquele lourinho que aparecia. Os outros todos eram morenos. O único louro era esse. E era eu quem fazia. Um abraço grande para vocês, tá? Do Coleção e Ação, né? Ah, isso é emocionante demais, diz aí, chega a arrepiar. E eu quero aproveitar e agradecer ao meu amigo e também dublador, o Felipe Maia, por ter feito esse link tão especial para todo mundo que ama as dublagens do passado. Valeu, irmão! E aproveitando isso, eu quero saber se você já está inscrito aqui no canal, se está chegando agora ou se já está um tempo acompanhando e ainda não está inscrito. Bora lá, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho porque eu garanto muita nostalgia para você. E sendo Galaxy Rangers o sucesso que foi aqui no Brasil, com a criançada vibrando com as aventuras dos heróis espaciais, não demorou para a Glaslit, a fabricante de brinquedos dos heróis da TV, decidir lançar os brinquedos dos Galaxy Rangers. A Glaslit mandou bem demais. O legal é que a Glaslit já tinha uma parceria de longa data com a Galoob e isso facilitou bastante na hora dos acordos para a Glaslit poder trazer os moldes inéditos lá dos Estados Unidos aqui para o Brasil para os brinquedos serem fabricados. Os Cavaleiros da Galáxia enfrentam o perigo que vem do espaço. Galaxy Rangers aos cavalos! Estamos prontos. Corre! Use o saqueado! Coleção Galaxy Rangers da Glaslit. E de todos os moldes criados pela Galoob, a Glaslit, sabe-se lá por quê, só não lançou o brinquedo do Capitão Kid e mais algumas armas dos heróis, com a pistola eletrônica Blaster e um maneiríssimo kit Zap Attack. Para compensar e também para não esquecer aquele costume maroto, a Glaslit foi lá no depósito e catou o molde da antiga arma da coleção do Buck Rogers e lançou uma pistola exclusiva para a criançada brasileira que curtia os Galaxy Rangers. Aliás, essa coleção da Glaslit já era bem carinha na época, pelo que eu me lembro, e hoje está ainda mais cara e se tornou bem rara. Tudo porque quem tem não vende e muitos colecionadores, principalmente norte-americanos, disputam os itens brasileiros à tapa, já que Galaxy Rangers, décadas depois, se tornou cult nos Estados Unidos. E apesar de não ter lançado a coleção na terra do Tio Sam, até que a Galoob não saiu no preju, já que além da parceria com a Glaslit, a coleção de brinquedos também foi lançada na Inglaterra, na Austrália e também na França, onde inclusive fez bastante sucesso quando foi lançada pela Ideal Toys. Aliás, como o desenho fez sucesso e fez bastante sucesso na Europa, a coisa toda não parou por aí. Já que os Galaxy Rangers tiveram uma série em quadrinhos própria que foi lançada pela Marvel UK em todo o Reino Unido e ainda apareceu em alguns quadrinhos dos Thundercats, que também eram lançados na época pela mesma Marvel UK. Aqui no Brasil, infelizmente não tivemos quadrinhos lançados, mas para compensar, a gente teve um álbum de figurinhas caprichadíssimo, que foi lançado pela Multi-Editora e até onde eu me lembro fez bastante sucesso e potencializou demais aquelas disputas de bafo da época. Então eu acho que com isso tudo, dá para chegar à conclusão que Galaxy Rangers está longe de ter sido um fracasso. Já que ele rendeu muita grana para os envolvidos com a exibição e vendas de brinquedos em outros países, mas infelizmente, onde deveria ter feito sucesso para ter uma segunda temporada, não foi para frente e o desenho foi encerrado sem um final, com o drama do Zack Fox e a família em andamento e toda a treta contra o Império da Coroa e os super soldados ainda para resolver. Mas eu quero saber o que acharam dessa história. Galaxy Rangers é marcante para vocês? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se está chegando agora aqui no canal, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando um abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.